complexos na calculadora científica. No meu caso aqui, eu tenho uma Casio FX991LACW, mas você não precisa ter essa calculadora em específico, basta que ela tenha algumas funções de números complexos e também tenha a função módulo, que vai ser muito importante. Se eu tentar fazer a raiz complexa direto assim, ó, raiz de i, a calculadora vai dar erro matemático. Mas a gente viu lá na disciplina de variáveis complexas que a extração de raízes complexas funciona da seguinte forma. Se eu tenho a raiz n de um número z complexo qualquer, vai ser igual a raiz n do módulo desse número vezes o cosseno do argumento principal dele mais 2π vezes 1k dividido por n, onde esse n é o número da raiz. E se for raiz quadrada, aqui vai ser dividido por 2. E esse k ele vai variar de 0 até n menos 1. Ou seja, se for raiz quadrada, vai ser 0, 1. Se for raiz cúbica, vai ser 0, 1, 2. E eu vou ter diversas raízes para um mesmo número complexo. Mas e seno esse mesmo valor aqui dentro do argumento, do seno. A gente vai achar na calculadora a raiz, você pode achar as outras também, mas vamos achar a raiz principal, que é quando k é igual a 0. Quando k é igual a 0, o que acontece? Nesse caso aqui, raiz quadrada, né? Eu vou dividir por 2. Esse termo que tem o π vai zerar, então vai ficar só θ sobre 2. E escrevendo isso em notação de fasor, é essa forma aqui, ó. Raiz do módulo, fase, o argumento de z sobre 2. Então, a gente só precisa colocar isso na calculadora. Então, digamos que eu quero, por exemplo, achar a raiz de 1 mais i. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui numa variável qualquer e vou salvar 1 mais i nessa variável. Por exemplo, a variável z. Eu já salvei aqui. Eu vou fazer raiz, catálogo, cálculo numérico, valor absoluto, que é o módulo dessa variável z. Ok. Aí fase, ou seja, usar notação fasorial. Qual é a fase? O argumento, onde é que vai? Catálogo, complexo, argumento desse número z dividido por 2. Z dividido por 2. Tranquilo? Então, essa é a notação que você vai utilizar para poder resolver raízes complexas. Quando eu fizer isso, eu vou ter um número complexo. Eu posso colocar ele no formato polar, se eu quiser. Tanto faz. E eu vou salvar esse número aqui numa variável y, por exemplo. Salvar, armazenar na variável y. Então, se y é raiz de z, então quer dizer que z menos y ao quadrado tem que dar 0, né? Então, menos y ao quadrado tem que dar 0. E a gente vê que é realmente isso que acontece. Então, é assim que você extrai raiz.